Quem for achando, glorifica ao Senhor. Êxodo 14, a partir do verso de número 10. Êxodo 14, 10. Êxodo 14, 10, estarei lendo da Nova Versão Transformadora. Verso 10 diz assim: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixa-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Verso 14: o próprio Senhor lutará por vocês. Verso 14: o próprio Senhor lutará por vocês. Eu vou ler mais uma vez, diz assim: o próprio Senhor lutará por vocês. Agora ele diz assim, olha, fiquem calmos. Se você tiver intimidade com a pessoa que está do seu lado, vira para ela e fala assim, olha, fique calmo, fique calma. Fala assim, você calmou? Fique calmo. Eu quero fazer uma oração. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu quero entregar ao Senhor essa noite, esta palavra. Oh Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, fala comigo mais uma vez, fala com a tua igreja nessa noite. Saímos daqui alimentados, restaurados, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja sobre a tua igreja, com orientação, com cura, com libertação. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o nosso caminho. Então eu entrego em tuas mãos a vida dos homens e mulheres da tua igreja, tanto aqueles que estão online. Esta semana, final de semana prolongado, sei que muitos estão viajando, creio que alguns acompanhando online. Ah, Pai, o Senhor tem poder de vir agora sobre esta igreja. O Senhor tem poder de ir até onde este homem, esta mulher me assiste, me ouve, e trazer a tua palavra ao coração dos teus filhos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor. Meus irmãos, eu quero nesta noite ministrar sobre o tema: permaneçam firmes, Deus trabalhará por vocês. Permaneçam firmes, Deus trabalhará por vocês. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo nesse texto. Todos conhecem a história do povo de Deus que viveu cativo no Egito. O povo de Deus viveu cativo como escravo no Egito por cerca de 430 anos. Você imagina mais de 400 anos o povo de Deus ser escravo. Hoje pela manhã o pastor que esteve aqui ministrou sobre não ser mais escravo, mas sermos livres. O Senhor nos chama para uma vida para liberdade, Cristo nos libertou. Mas o povo de Deus vivia cativo. E em certo momento, Deus chama Moisés e diz assim: olha, eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Eu tenho visto a aflição que o meu povo tem enfrentado. Olha aqui para mim, queridos, eu quero dizer isso a você. Como é bom você ouvir a palavra de Deus, você conhecer a palavra e você ver as promessas de Deus para nós. E eu creio que da mesma forma como Deus viu a aflição do povo, como Deus ouviu a oração deste povo, Deus ouve as nossas orações. Deus vê as suas aflições, as suas necessidades. Ele diz: eu tenho visto o choro, o lamento, a dor do meu povo.
e ele diz assim: agora chegou o momento de eu tirar este povo dessa terra, de eu livrar esse povo dessa escravidão, e de eu levar este povo para uma nova terra, uma terra boa, que mana leite e mel. Deus faz uma promessa: eu quero libertar este povo. E aí, queridos, Deus então envia pragas ao Egito, para que Deus pudesse revelar o seu poder a este povo, para que Deus pudesse mostrar a Faraó quem ele era, para que Deus pudesse mostrar ao povo dele quem ele era, que ele é Senhor de todas as coisas, que ele é o Criador, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que ele tem poder sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que Deus endurecia o coração de Faraó. A palavra diz que ele amolecia. Olha aqui para mim, você já pensou nisso? Deus endurece o coração do homem e Deus amolece o coração do homem. O Cleito costuma dizer assim: olha, às vezes a gente brinca com alguma coisa e fala: vixe, pastor, ó, o fulano está com coração peludo. O que é o coração peludo? Coração duro, coração fechado. O texto diz que Deus endurecia o coração de Faraó e Deus amolecia. Então Deus mandava uma praga sobre Faraó. Moisés chega e diz: olha, Deus mandou o povo dele ir embora, Faraó. É para você libertar o povo, libera todo mundo, porque acabou a escravidão, ninguém mais vai ser escravo. Então libera o povo de Deus para ir. Mas aí o que Deus faz? Deus pega e manda uma praga. Aí Deus vai e manda, e Deus começa a enviar pragas. Deus manda 10 pragas. Mas nesse meio, Deus amolecia o coração dele. Então o Faraó dizia: olha, vai embora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essas pragas. Aí Deus endurecia o coração dele de novo. Aí Deus amolecia o coração. E Deus endurecia o coração. Então o povo sai, caminho à promessa que Deus fez, caminho à terra prometida. Mas chega um momento aqui onde nós lemos no capítulo 14, verso 10, você pode depois na sua casa ler antes, ler depois, que quando eles estão indo, novamente o coração de Faraó se fecha, e ele diz: por que eu deixei o povo ir? Eu vou atrás deles e não vou deixar eles irem embora, depois de 10 pragas, queridos. E o texto diz que Faraó vem com os seus soldados, os seus cavaleiros, e vem atrás do povo. E o povo está numa encruzilhada. Na frente havia o mar, e atrás estava Faraó com os seus soldados, para os pegar, para os trazer de volta, quem sabe para os matar. Então o povo se desespera: meu Deus, na frente tem o mar, atrás tem um soldado, não tem para onde eu correr. Tem um ditado que diz assim: ó, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Não tinha para onde ele ir, não tinha o que fazer. Então eles se desesperam. E agora então eu quero começar a pregar a palavra de Deus a você. Eu peço que você fique atento. Eu quero falar sobre o tema: permaneçam firmes, Deus trabalhará por vocês. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é como reagir aos ataques que se levantam. Como reagir aos ataques que se levantam. Leia comigo, por favor, o verso de número 10. Diz assim: quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Agora olha o que diz o texto: em pânico clamaram ao Senhor. Quando eles viram os inimigos se levantando, o que eles fizeram? Entraram em pânico. Então eu quero dizer algo a você, querido: não entre em pânico. Mesmo que situações estejam se levantando sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, muitas vezes, queridos, olha, vem problema de todo lado, sabe? É o carro que quebra, é uma situação com o filho, é uma decepção com o marido, com a esposa, alguém que talvez te decepciona no trabalho, alguém que se levanta contra você e você nem imagina, situações na saúde. E aí de repente eles veem que o ataque, aquilo que se levantava, era maior que as suas próprias forças. E o texto diz que eles ficaram em pânico. O que é pânico, pastor? É um medo muito intenso, um estado de choque. Você conhece pessoas que entram muitas das vezes em crise, síndrome do pânico. Hoje nós falamos muito disso. Pessoas que de repente situações se levantam e a pessoa tem uma crise de ansiedade, ela tem uma síndrome do pânico.
um medo, pavor tão grande. Talvez você esteja perdendo o sono por causa de situações em que você esteja vivendo. Pastor, eu tenho uma dívida para pagar, não consigo gerar isso, pastor. E os cobradores batendo a porta, e a vergonha batendo a minha porta, e o inimigo se levantando, e eu não consigo resolver situações, e isso tem me tirado o sono, isso tem me tirado a paz. Em momentos de crise, em momentos de ataque, é necessário procurar manter o controle, a serenidade, a calma. Descansar nas promessas de Deus, lembrar-se, eu quero dizer algo a você, lembre-se das promessas de Deus, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez. Em momentos de crise, muitos já começam a se desfazer de tudo, começam a chutar o balde, começam a pensar em desistir. Olha o que eles fizeram, verso 11 diz assim, e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Olha o que eles dizem. Moisés era o líder do povo, o encarregado de tirar eles dessa terra da escravidão e levar para a terra prometida. Deus falou com Moisés, não foi com o povo. Deus não chamou o povo e disse assim, eu quero levar vocês para uma terra. Deus chamou Moisés e falou, pega, reúna o povo e você vai conduzi-los. Mas quando Deus fez isso, Deus também se revelou ao povo. O povo viu todas as pragas que Deus enviou. O povo viu a mão forte de Deus, os abençoando, os livrando, derrotando os seus adversários. E nesse momento em que mais uma vez o adversário se levanta, ao invés deles se levantarem da promessa, qual que era a promessa? Olha para mim, qual era a promessa? Uma nova terra. Olha aqui para mim, quais são as promessas de Deus sobre a sua vida? Quais são as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério? Quais são? Porque nos dias difíceis, muitos entram em pânico, entram em crise e desistem de tudo. E então dizem como eles disseram a Moisés, por que você nos trouxe para cá para morrer? Em momentos de crise, muitos começam a procurar culpado. A culpa é sua que nos trouxe. Se nós estivéssemos, olha o que diz a continuação, não havia sepulturas no Egito, o que você fez conosco? Porque você nos forçou a sair do Egito. Veja que toda a culpa cai sobre Moisés. Você está vivendo um tempo de dificuldade, está vivendo um levante contra a sua casa, quer um conselho? Todo reino que se divide contra si mesmo, jamais prevalecerá. Não adianta você ficar brigando com teu marido, não adianta ficar brigando com a tua esposa, não adianta ficar procurando culpado. Se levante, se unam em nome de Jesus. Verso 12, quando ainda estávamos no Egito, ele diz, não lhe avisamos que isso aconteceria? Você conhece aqueles que gostam de dizer assim, eu te avisei? Você conhece aquele que fica esperando algo dar errado, tipo assim, ó, vamos fazer tal coisa? Aí a pessoa nunca é positiva, ela nunca tem fé, ela nunca tem uma palavra de ânimo, ela nunca concorda, ela sempre vai dizer, olha, não vai dar certo. Porque se não der certo, ela vai vir e vai te dizer, ó, eu te avisei. Você conhece gente assim? Gente, pelo amor de Deus, eu não suporto isso. Eu não suporto isso. Gente que não constrói nada, gente que é escrava, gente que não frutifica, gente que não vai para frente, mas fica sempre dizendo, eu avisei que ia dar errado. Eu vou te dar um conselho, querido, se afasta desse tipo de gente, pelo amor de Deus, se afasta de pessoa que é que nem chupim, fica presa em você, e só quer ver a tua derrota, não quer te ver crescer, não quer te ver sair, não quer te ver ir para frente, fica somente levando, e não vai dar errado. Não vamos não, porque vai dar errado. Mas essa pessoa não se lembra daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu, vai, eu irei com vocês. Deus deu livramentos ao povo. Olha os livramentos que Deus deu. Primeiro, as pragas. Deus transforma as águas em sangue. As águas do Egito, rios, lagos, tudo virou sangue, queridos. Imagina lá o povo, vamos usar um exemplo aqui, abrir a torneira, vinha sangue. Os lagos tornaram sangue. Segunda praga, invasão de rãs. Quem gosta de rã?
Invasão de rãs, sapo, né? A Luciana ama sapo, né, Lu? Imagina a invasão de rãs. E Deus se revelando. Terceiro, piolho. Lembra da escola? Coisa boa, né? A mãe juntava aqui e falava, deita aqui. As mulheres vão se lembrar. E piolhos, pestes. Quarto, enxames de moscas. Quinto, peste nos animais. Sexto, feridas e úlceras. Sétimo, chuva de pedras, granizo. Oitavo, nuvem de gafanhotos. Nono, trevas por 3 dias. Trevas por 3 dias sobre a face da terra. Deus fez tudo isso para mudar o coração de Faraó, para o povo ver quem era Deus. Décimo, morte dos primogênitos. Chegou um momento que Deus falou assim, agora acabou. Tudo era controle de Deus, tudo ele queria as 10. Ele endurecia o coração, ele amolecia o coração. Olha o que eu quero te dizer, preste atenção nisso. Às vezes a gente não entende. Pastor, o coração do meu marido está fechado. Pastor, o coração da minha esposa está fechado. Pastor, o coração dos meus filhos está fechado. Eu falo e nada muda. Quero dizer a você, quem convence não é você, é o Espírito de Deus. Não é por força, é o Espírito de Deus. Então, quer um conselho? Para de falar, começa a orar, queridos. Amém? A igreja está presente? Pare de falar, comece a orar. Pastor, eu não aguento mais falar para o meu marido. Para de falar. Para de falar. Ele também não aguenta mais te ouvir. Ela não aguenta mais te ouvir. O filho também não aguenta mais. Então para de falar. Por quê? Eu posso resistir às palavras. Eu posso resistir às ações. Eu posso resistir a tudo. Mas nem Satanás resiste à oração de uma mãe, de um pai, de um filho, de um marido, de uma esposa. Nem o diabo resiste. Então para de falar. Comece a orar. Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. E aí o que acontece? Chegou agora, acabou. Já foi às 9, mas agora vai ser a última e Faraó não vai aguentar mais. Ele disse, olha, eu vou matar todos os primogênitos da casa de Faraó, do Egito, do povo do Egito. O primogênito é o primeiro filho. Então, num certo dia, de repente, o Senhor envia um anjo e todos os primogênitos são mortos. Você pode ler lá capítulo 8, capítulo 9 de Êxodo, você vai ler sobre tudo isso, sobre Deus enviando as pragas. Então Deus mata todos os primogênitos do Egito. E aí então Faraó diz, olha, quer saber, eu não aguento mais, vão servir ao Deus de vocês. Mas mesmo após tudo isso que Deus fez, Faraó volta mais uma vez agora contra o povo. E o que o povo faz? Se levanta contra Moisés dizendo, por que o Senhor fez isso? Por que não nos deixou no Egito? Olha, nós encontramos inúmeras passagens que vai correndo a Bíblia e eles continuam dizendo, melhor éramos morrermos ao lado das panelas de carne, melhor era quando éramos escravos, melhor era o passado. Olha aqui para mim, eu quero dizer a você, queridos, pare de olhar para o passado. Pare de ficar achando que o ontem era melhor. Tem gente que não consegue olhar para frente. Eu tenho algo no meu coração. Eu quero dizer a você, o melhor ano da sua vida, você ainda vai viver. Os melhores dias da sua vida, você ainda vai viver. Em nome de Jesus. Pastor, mas isso é pensamento positivo? Não é. Tem gente que parece que chupou limão. Conhece gente que já chupou limão? Quando você chupa limão, o que você faz? Fica aquela cara. Tem gente que parece que chupou limão. Sempre a cara fechada, sempre emburrado, sempre mal-humorado, sempre pessimista, sempre esperando algo ruim bater na porta. Eu não sei que Deus que nós servimos. Sempre a pessoa achando que algo vai dar errado. Conhece gente assim? Sempre acha, não, mas não vai. Não, mas comigo parece que tudo dar errado. Nunca vi isso, queridos. Creia, o seu amanhã será melhor em nome de Jesus, porque eu já vou me deitar, entregando os meus dias ao Senhor, eu vou me levantar entregando o meu amanhã ao Senhor, eu vou me levantar profetizando, eu vou me levantar me lembrando das suas promessas, e ainda que Satanás se levante, ele vai cair em nome de Jesus. Ainda que as aflições batam a sua porta, você será vencedor sobre todas elas. Eu recebo notícia ruim todo dia, eu lido com problema todo dia.
todo dia. Pastor, estou passando por um problema, o senhor pode me ajudar? Pastor, o senhor pode vir aqui? E uma situação no trabalho, e o carro que quebra, e um problema na saúde, e situações. Mas por causa disso eu vou me abater? Por causa disso eu vou viver prostrado? Por causa disso eu vou ficar pensando, agora é o fim, agora é o ponto final? Não, eu vou me lembrar das promessas que o Senhor fez sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero dizer a você, Deus não precisa ficar testificando todo dia a você as suas promessas. Deus chamou Moisés e falou: leve o meu povo para essa terra. Mas agora Deus já falou, agora veio uma praga e Deus livrou, veio outra praga e Deus livrou, veio outra praga e Deus livrou, e Deus não tem que ficar falando todo dia, não esquece não, eu estou com vocês, não esquece não, não, Deus já falou. Ah, pastor, é que foi lá atrás, será que ainda vai acontecer? Preste atenção nisso. Tem gente que fica pedindo revelação todo dia, tem gente que fica indo atrás de profeta. Ai, olha, eu tenho pavor desses pastores que ficam abrindo live lá, todo dia. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, a palavra rema. Eu tenho pavor desses pastores que colocam a sua foto na frente da igreja e diz lá, aqui é fulano de tal, pastor de tal, e pessoas que ficam indo atrás de profetada todo dia. Leia a palavra de Deus, fale com Deus você mesmo. Deus é poderoso para falar até com você. E eu quero dizer algo a você: pare de ficar procurando palavra toda hora. Eu preciso de uma palavra para hoje. Eu preciso de uma resposta para hoje. Eu quero dizer, eu creio, Deus já deu palavras a você. Falta você guardar essa palavra no seu coração. Pare de ficar se entregando às crises que se levantam. Pare de ficar se entregando a problemas que se levantam. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos descansar na palavra dEle, em nome de Jesus. Porque se você ficar atrás desse tipo de coisa, você vai cair em cilada. Eu creio em dom, eu creio em relação, eu creio em profecia, mas tome cuidado. Já viu o bilhete premiado? O golpe do bilhete premiado. Por que cai? Porque procura. Então tome cuidado, acalme o seu coração. Segundo ponto é, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Olha o verso de número 13, o que diz. Diz assim: Moisés, porém, disse: não tenham medos, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Queridos, olha isso, que palavra boa. Deus está dizendo assim: olha, acabou, chegou o tempo desse povo. Eles escravizaram vocês 430 anos, mas permaneçam firmes, não tenham medo. Pastor, tem algo se levantando contra a minha vida. Pastor, eu estou vivendo algo emocional. Pastor, eu estou vivendo uma situação financeira. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, permaneça firme. Quem te sustenta é o Senhor, mas tome cuidado. Diga: Senhor, eu não vou me abalar, eu não vou me abater, eu não vou me entregar. O Senhor é poderoso para me pegar pela tua mão forte e me sustentar na tua presença. Queridos, o inimigo estava vindo atrás, o mar fechado à frente, mas a palavra de Deus diz: permaneçam firmes. Talvez você está dizendo: pastor, eu estou vivendo algo igual. Eu olho para trás, não tem saída. Eu olho para todo lado, não tem saída, pastor. Na frente, onde eu olho para o lado, parece que só tem problema. Tudo escuro. Não tem o que fazer. Eu quero dizer a você: espere em Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero lançar uma palavra sobre a vida dos teus filhos. O Senhor não me deu essa palavra à toa. Oh Espírito Santo, assim como o Senhor diz através de Moisés: vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Senhor, eu quero profetizar um livramento da tua parte, em nome de Jesus. Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, portas fechadas à frente, portas fechadas atrás, o povo olhou o inimigo atrás, o povo olhou o mar à frente,
novamente, mas Moisés disse: acalmem-se, fiquem firmes, não tenham medo e vejam hoje o livramento que o Senhor os dará. Senhor, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus, prepara o escape para esse homem, prepara o escape para esta mulher, em nome de Jesus. Mostra que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então você pode dizer amém por isso? Em nome de Jesus, que o Senhor te dê escape. Pastor, eu não sei o que fazer. Fique firme, espere no Senhor. Verso de número 14 diz assim: o próprio Senhor lutará por vocês. Aí ele diz assim: olha, fiquem calmos. Você pode repetir isso comigo? O próprio Senhor, repita comigo: o próprio Senhor lutará por nós. Agora você tem intimidade, vira para o santinho de novo e fala assim: ó, fique calmo. Acalma o seu coração. Descanse em Deus. Eu quero chamar o louvor, por favor. Eu quero dizer a você em nome de Jesus: descanse nas promessas de Deus sobre a sua vida. A sua fé, as suas orações, as suas ações mudam a mão de Deus ao seu favor. Deixa eu explicar a você aqui o que acontece. Deus avisa ao povo: fiquem calmos, Deus lutará por vocês. Aí agora no verso de número 15, Deus começa a falar então com Moisés, dizendo: olha, diga ao povo que marche, diga ao povo que continue. Olha aqui para mim, marchar para onde? Diga ao povo que marche, mas olha para trás os soldados, olha para frente o mar. Marchar para onde, pastor? Pega a sua Bíblia aí comigo, por favor. Êxodo capítulo 14, eu quero ler só um pedacinho com você. Verso 15 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome a sua vara, estenda a mão sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Olha o que Deus faz, algo sobrenatural. Olha, o povo está vindo atrás, o mar está fechado à frente, mas diga a eles que marchem. Você, Moisés, estenda suas mãos, pega a sua vara e então bata ela. Pela fé o mar irá se abrir. Eu quero dizer algo a você, fique de pé, você que pode. O texto diz que Moisés então obedeceu ao Senhor. Então ele estende as suas mãos, ele pega a sua vara, e o texto diz então que o mar se abre. Formam-se duas paredes, querido. Eu não estou falando de rio, não estou falando de Rio Grande, não estou falando de Rio Tietê, eu estou falando do mar. O mar se abre e o povo começa a passar a terra seca em pés enxutos no meio do mar. O texto diz que havia um anjo do Senhor que ia à frente, havia uma coluna de nuvem que ia à frente, mas o texto diz que neste momento o anjo fica atrás do povo. A coluna de nuvem que ia à frente fica atrás do povo para confundir o povo. Então o povo de Deus começa a passar, mas os egípcios que vêm atrás agora são confundidos, porque nas laterais está água, mas na frente está uma coluna de nuvem que fecha a sua visão, que tapa a sua visão. Então o povo fica todo perdido. Os egípcios que vêm para matá-los, você pode ler ali a partir do verso 15. Então eles ficam perdidos ali em meio a tudo isso. O texto diz que o povo de Deus passa a pés enxutos. E quando o povo de Deus passa, olha como que os detalhes da Bíblia são interessantes. O texto diz que Deus então para até os carros dos cavaleiros dos egípcios, as suas rodas travam, e eles ficam todos ali presos. E o texto diz então que as águas do mar se fecham sobre eles. Deus lançou uma palavra aqui, Moisés lançou uma palavra sobre ele: fiquem calmos, Deus batalhará por vocês.
Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu creio que em nome de Jesus, portas se abrirão sobre a sua vida, livramento de Deus virá sobre você. Eu quero orar em nome de Jesus, pedindo ao Senhor: Senhor, diante dessa palavra que o Senhor me deu, situações que têm se levantado, inimigos batendo a porta, uma vez, duas vezes, coração duro, e a pessoa não vê. Senhor, muda o coração desse homem, muda o coração dessa mulher. Mas eu quero dizer a você: fique firme em nome de Jesus. Continue olhando para frente, continue indo segundo as promessas de Deus, continue marchando, continue esperando em Deus. Deus é poderoso para confundir os seus adversários. Deus é poderoso para lutar em teu favor, para que o nome dele seja engrandecido através da sua vida. Deus é o seu Senhor, Deus é o meu Senhor, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. Então eu convido você a descansar nas promessas de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor agora, e eu convido você a entregar ao Senhor aquilo que tem te causado medo, aquilo que tem te causado pânico. Talvez, como esse povo, você diga: Senhor, tem situações vindo por todos os lados. Você diz: Senhor, eu não sei como reagir, eu não sei como agir, eu não sei como resolver. Eu convido você a entregar todas as coisas ao Senhor, em nome de Jesus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Feche os seus olhos onde você está. Coloque a mão. Na verdade, não, você não vai colocar a mão, você vai estender as suas mãos. Estenda a sua mão agora para a sua casa, se você consegue se direcionar. Quem sabe o seu problema seja no seu trabalho, quem sabe na vida de um filho, quem sabe alguma área em que você consegue se localizar agora, ou quem sabe seja físico. Aí você vai colocar a mão sobre essa área da sua vida agora. E nós vamos agora entregar isso ao Senhor pela fé, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos, ó Deus, a vida desse homem e desta mulher que me ouve presencialmente ou mesmo de forma online.
Senhor Espírito Santo de Deus, eu entrego em tuas mãos agora esta causa que tem afligido esses homens. Oh Espírito Santo, visita agora, entra com providência, acampa os teus anjos ao redor. Oh Espírito, tu és poderoso para trazer confusão, destruição a todos aqueles que se levantam para nos destruir, Senhor. Visita, Pai, com cura, com livramento, com escape, com o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós não desejamos a destruição de ninguém, nós não temos adversários, ó Deus, mas também nós não aceitamos a nenhuma investida do inferno. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre esta casa, vem sobre este casamento, vem sobre esta família. Oh Deus, envia os teus anjos agora. Quero pedir em nome de Jesus hoje, apressa-te, Senhor, ao nosso socorro. Mostre, Senhor, que tu és o nosso Deus. Muda, Senhor, circunstâncias, história. Faz um milagre na vida física. Entra com a cura agora. Confunde, Senhor, os médicos, Pai, que homens e mulheres possam olhar e ver: foi o Senhor quem os deu o livramento, foi o Senhor quem os deu a vitória, foi o Senhor quem mudou a nossa vida. Eu quero dizer a você: fique calmo, pois o Senhor batalhará essa batalha por você, em nome de Jesus. Você que crê, diz amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu creio em nome de Jesus, que Deus abrirá portas sobre a sua vida, que Deus dará livramento a você. Mas eu quero dizer a você: não pare, fique firme, espere em Deus. Deus é poderoso para confundir o adversário. Esse é o Deus em que eu sirvo. Você serve esse Deus? Você crê nesse Deus? Um Deus que é capaz de enviar pestes, de endurecer o coração do homem. Eu guardo muito essa palavra no meu coração. Às vezes, como diz o Cleiton, eu vejo alguém com o coração peludo, eu falo: vixe, Deus está atrapalhando. Deus endurece o coração, mas Ele também amolece. Então, quando você perceber alguém com o coração peludo, você ora por ele. Fala: Senhor, olha aqui o santinho. Dá o nome dele para Deus, né? Não fica falando para os outros, não. Fala para Deus: Deus, olha aqui o santinho, que coraçãozinho duro. Mas, Senhor, ele é teu. Amolece o coração. Muda isso, Senhor. Deus é poderoso para abrir portas, para dar livramento a você. Eu creio. Você vive uma semana extraordinária na presença do Senhor. Confie nas suas promessas. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Descanse nas promessas dele. Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Quero lembrar você que o Marcelo estará fazendo as inscrições do Retiro de Homens. Você pode, depois eu peço que a Laura deixe projetado aqui o QR Code, e você pode ir lá fazer o seu pagamento com o Marcelo. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos conduza em paz e segurança para nossa casa, guardados pelo Senhor. Que a tua boa mão esteja estendida sobre os teus filhos. O Senhor tem o poder de endurecer e amolecer o coração nosso e dos nossos, inclusive daqueles que se levantam contra nós. Pai, que teu Espírito Santo nos conduza a viver uma semana na tua presença. Nos livra do erro, nos livra dos laços, nos livra, Pai, de todo aquele que se levanta e nos dá tapinha nas costas e por trás trama contra a nossa vida. Afasta estes de nós. Afasta de nós aqueles que ficam, como eu disse, dando conselhos ruins, dizendo: não vai dar certo, não vá, não faça. Oh Deus, nos afasta, nos leva para perto de pessoas que querem o nosso bem, que nos abençoa, que ora por nós.
que nos incentivam a viver as tuas promessas. Nos dê uma semana abençoada na tua presença, nos livra do mal, e que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Quem crê nisso diz amém. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Olha para trás.